estamos no momento com o projeto Academia da Indústria, que é uma série formada por 6 cursos livres, onde nós estamos hoje concluindo o primeiro módulo, que são as noções básicas do auxiliar de produção de alta performance. Evidentemente que já quero convidar você a continuar na nossa trilha pedagógica, fazendo já na semana seguinte o curso Rotinas e Operações do Almoxarifado, e aí continuar toda a trilha, chegando à metade, já entrando na produção, o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Depois vai ter o Kaizen, as ferramentas da qualidade, o programa 5S, também conhecido como programa de ouro, e fechamos com as rotinas e as operações da logística da expedição. Então, você que está acompanhando as aulas desde o início, nós mostramos que um profissional, no caso desse curso, que vai trabalhar como auxiliar de produção de uma alta performance, ele tem que ser alguém, hoje em dia, que é reconhecido, evidenciado como profissional que teve essa alta performance pela sua competência profissional, por meritocracia, por méritos. E a competência de alguém, ela é formada pelo conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que juntos formam um nível de competência no determinado profissional. Nós mostramos, então, em todas as outras aulas, que o conhecimento, ele é adquirido, no caso aqui, um conhecimento voltado para o mundo do trabalho, o mundo profissional. Você adquire esse conhecimento com cursos como esse aqui ou com experiência. E essa experiência sua, ou o saber que você adquiriu no curso, no treinamento, vai gerar habilidades. E essas habilidades vão se dividir em habilidades técnicas, chamadas de hard skills, mas também esse treinamento, esse curso, a sua vivência, experiência profissional, vai ter que lhe dar condições de você melhorar, aperfeiçoar a sua inteligência emocional. Isso aí é importante porque os conhecimentos vão gerar as habilidades técnicas, hard skills, ou as habilidades comportamentais, que são as soft skills. O que definirá, então, para você ser conhecido, evidenciado como profissional de alta performance, serão as suas atitudes. Então, as atitudes são muito importantes, porque o conhecimento é o saber, no caso, as habilidades é o saber já colocado em prática, mas as atitudes é o querer colocar esse conhecimento, essa habilidade que você tem em ação. É quando você tem as atitudes corretas, a tendência é você ser alguém de alta performance, porque você vai atingir as metas que todo auxiliar de produção trabalha com isso, vai trabalhar em fábrica e indústrias, tem metas. Metas da semana, do dia, da hora, dependerá do tipo de indústria, mas tem que ter metas. E atingindo as metas, você não deve jamais se acomodar-se, você tem que melhorar a sua performance, que é o que nós chamamos de eficiência. Então, perceba que ser um profissional que trabalha como auxiliar de produção, que resolve, decide, no caso aqui, ter uma atitude, eu quero atingir minhas metas, eu quero ser um bom profissional e, quem sabe, aparecer no topo como funcionário do mês por méritos. E esse gás, esse entusiasmo é que faz você progredir e alcançar esse seu sucesso. Então, durante todo o nosso curso, nós mostramos isso. Daí a importância de você desenvolver hábitos, tá? Hábitos. Disciplina, foco, pequenos hábitos ou mini hábitos, porque as atitudes repetidas diariamente, periodicamente, lá na fábrica, vai virar hábitos, mediante as suas atitudes lá na loja, e isso vai melhorar a sua vida pessoal. Alguém que trabalha numa
fábrica que realmente não está ali só querendo emprego, mas realmente trabalho, cooperar com a equipe, com as metas individuais, é o que nós chamamos de bola cheia, essa pessoa cresce na empresa, a performance dele leva ele a ser um bom profissional enquanto indivíduo, e isso é muito importante porque ele tanto vai ser, por méritos, reconhecido como alguém, funcionário classe A, mas também na sua vida pessoal ele vai ser alguém que teve um hábito, se tornou parte dele, dar sempre o seu melhor. É o que nós falamos de a proatividade como a primeira característica importante, está nesse livro aqui. E se você entrar numa fábrica, passar um período de tempo lá, 6 meses, 1 ano, 2, sempre proativo, atingindo metas, cooperando, você vai ver que você vai mudar enquanto pessoa. Porque toda fábrica, aí já nós falamos assim, auxiliar de produção, porque vamos deixar para falar algumas características do almoxarifado e da expedição no curso voltado para eles, mas a produção propriamente dita, que tem as rotinas, tem as tarefas, toda tarefa lá provavelmente tem um padrão a ser seguido. Você vai, às vezes, só cortar o tecido, tem que seguir um padrão. Vai colocar, no caso de sapatos, a sola do sapato, um determinado tipo de cola, tem que seguir um padrão, porque ali já há um estudo de cronometragem por trás, estudo de métodos, estudo de tempos, que se você seguir aquelas tarefas de produção do dia, de acordo com o que foi estabelecido, a tendência é o resultado que já foi testado, que dá certo. Você pode até participar de uma experiência liderada por alguém para mudar o método com vistas a melhorar a eficiência do negócio, fazer, como eu disse, aumentar a produção, aumentar a produtividade. Mas a prática, a rotina de alguém que trabalha em fábrica, e é importante disso, é você seguir padrão, seguir métodos, principalmente para tarefas de produção. E, como falamos, são aquelas que levam o colaborador na direção da sua meta. É só seguir. Já foi testado esse método, é ter foco, ter disciplina, você consegue a meta. Às vezes, o problema do auxiliar de não atingir as metas é porque existem as outras tarefas chamadas de ocupação, que são aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, mas não estão atreladas à meta. Quando o líder te chama para sair da tua função para fazer outra coisa, é até obrigatório, mas o pior são as tarefas de ocupação, que nós falamos que podem ser evitadas ou gerenciadas, como a hora de conversar com os colegas, a hora de ir no banheiro, a hora de até beber água, tem tudo isso realmente estudado, que você vai ter... A Bíblia diz assim, há tempo para tudo debaixo do céu, mas o que eu quero mostrar aqui é que se você é alguém que foca com disciplina nas tarefas de produção com margem, seguindo o método, pegando o ritmo, depois você pega o ritmo, a tendência é você atingir a meta, por exemplo, da hora ou do turno com margem. Então, o que são tarefas de produção com margem? São aquelas que são concluídas antes do prazo estabelecido. Então, no primeiro horário, você entra de 7 da manhã até as 8, tem que fazer, no teu caso, tantas peças. Se você segue o método, a tendência é que com 50 minutos você atinge a meta. Aí tem margem para você gerenciar seu dia, aí vai ter as outras tarefas que você vai ter que fazer também. Mas se você ainda não conseguiu pegar o método e atinge a meta na hora, a gente chama tarefa de produção sem margem, que são aquelas que são concluídas quase no limite do prazo, ou até mesmo passando depois, vai depender muito, a liderança, a fábrica, vai ver você se tinha ou não proatividade aqui. Se ele percebe que você é um bola murcha, um gatinho preguiçoso, que, em vez de focar nas tarefas de produção,
fica focado nas tarefas de ocupação dispensáveis, que eu acabei de falar, conversa paralela, aí é o problema. Claro, quando você não atinge a meta, porque a própria liderança, a própria fábrica teve que convocar a equipe para fazer um outro trabalho que ocupou vocês, fugiu do foco, aí em tese você está livre da responsabilidade. Mas essas daqui, gente, é o que leva à demissão, são as atitudes. Daí, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre, primeiro, o mais importante. Eu vou fazer uma aplicação a uma vida de um profissional que vai trabalhar na fábrica, primeira vez na vida, primeiro emprego, está lá na fábrica. O que ele deve fazer no primeiro mês? Ocupar-se com tarefas de produção. Às vezes ele quer ajudar, ocupar-se não é produzir. Você tem que ter cuidado, né, com... Se você não tiver a sua agenda, acaba virando a agenda dos outros. Ou seja, olha, eu estou aqui para trabalhar, meu foco. Aí você mostra que é uma bola cheia, está ali, claro, eu não estou dizendo que você não deve ajudar os colegas, deve ter isso aí, importante. Mas a ênfase é ele saber assim. Vai ter alguém que vai estar medindo seu desempenho. O Novatinho, ele começou produzindo as tarefas dele, atingiu a meta do dia sem margem, mas ele é tão motivado que eu tenho certeza que ele vai só pegar o ritmo, aí a tendência é ele se tornar um profissional que está lá na equipe dele com as metas atingidas, porque ele soube gerenciar o seu tempo. Aqueles primeiros 50 minutos, ele atinge a produção dele, e aí, isso aqui, claro, os 10 minutos restantes, ele tem todo o dia para fazer as outras tarefas de ocupação, que nós vamos ver, tem que, no final do dia, deixar tudo organizado, ele pode até ajudar a equipe, ajudar o outro colega, mas o foco é que nós vimos em outras aulas, a primeira coisa que você deve fazer. Entrei na fábrica, novato ou veterano, o começo é decisivo. As tarefas de produção com margem devem ser planejadas para que você observe, tenho ou não atingido a minha meta. Às vezes a empresa, já, como eu falei, já tem as prioridades diárias. São ações, tarefas que precisam ser feitas. De manhã você faz isso. Eu dei um exemplo aqui. Estou querendo mostrar que uma determinada empresa já programou o dia do funcionário, da equipe, e tem um método a ser seguido. O que você deve fazer? Executar de acordo com o padrão. Albert Einstein dizia que é loucura, insanidade, alguém querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Por outro lado, ele também falava o seguinte, se você tem um padrão aqui, o resultado já acontece. E aí toda fábrica tem as auditorias, tem um check. Eu participei de momentos de consultoria, eu não sou velho, porque eu comecei muito jovem. O jovem Júnior Medeiros, ano 1998, eu terminando o curso de administração, o meu estágio foi numa empresa de consultoria, um professor descendente alemão chamado Dario de Lima, que a gente fazia estudo de tempos e movimento nas fábricas na cidade de Campina Grande. Então, havia um plano de ação, como é que as pessoas deviam trabalhar. Na época, eram muitas fábricas que faziam blusas, aí ele dividia todo o processo produtivo, ele dizia, fulano, você vai só unir a gola da blusa, você vai só colocar as mangas, então, e dizia o método que tinha que ser seguido. Quem executava o método, a tendência era atingir com folga a meta, com margem. E lá o professor João Medeiros, o jovem universitário, fazia o check. Aí a gente checava para saber quem estava com bola cheia ou quem precisava de alguma ação de conversar com o professor. Ele precisava saber o que foi que houve que a pessoa não atingiu a meta. E às vezes eram problemas legítimos, mas outros eram problema de não estar com o entusiasmo necessário. Então, um profissional
que deseja ser um auxiliar de produção de alta performance, lembre-se, esse livro a gente indicou, o livro das pequenas atitudes que mudam a vida de alguém, no pessoal e no profissional. É o que nós falamos, tudo depende da primeira marcha. Chegue no começo, as suas primeiras horas, tente trabalhar com entusiasmo. Você acabou de passar um dia em casa, você chegou para trabalhar, execute a primeira tarefa do dia com entusiasmo, com disciplina e dedicação. Lembre-se que entusiasmo, dedicação e disciplina não necessariamente quer dizer pressa, certo? Não é isso. Há um ritmo, se você vai uma maratona, quem ganha maratona é diferente de quem ganha uma corrida de 100 metros. Na corrida de 100 metros, corre, 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 mas se for maratona, no final do dia está com a língua. O maratonista, que no caso você tem 8 horas diárias, é uma maratona para quem trabalha na fábrica. Então tem o seu ritmo, mas mantenha o seu ritmo, aí sim, dia, no caso, naquele dia, no turno e a hora. Se no primeira hora você vem com entusiasmo, foco, aí você diz, bom, aqui eu consigo em 50 minutos atingir minha meta, tenho mais 10 minutos para eu relaxar, enfim, é o que a gente fala e você ser alguém de alta performance, você atingiu a meta. Essa primeira hora feita com entusiasmo, disciplina e dedicação, atingindo a meta, que é a tarefa de produção com margem, te dará um pequeno orgulho e motivação para concluir as outras tarefas que surjam durante o dia. E a partir do sucesso obtido nessas horas iniciais, você concluirá todos os desafios que apareçam naquele expediente. Isso é muito importante. Faça o seu melhor. Logo no início do trabalho, isso reforça a ideia de que você veio com entusiasmo para a empresa e todo líder vai olhar isso. Ele vai ver até mesmo o seu entusiasmo nas pequenas coisas, os pequenos detalhes, e isso importa. E se alguém não entra em campo com entusiasmo, não entra com comprometimento em fazer as coisas direito logo no começo, como é que vai fazer no final do dia, que o cansaço chega? Então, o auxiliar de produção de alta performance, quando tem na fábrica consultorias, auditorias, liderança que planeja, você executa, ele checa, você vai ter essa nota. Se atinge a meta, você foi bom, você produziu com margem, né? Alguém fez aqui a meta e você atingiu ali aquela meta, no caso, no final do dia eu atingi, foi bom. Você terminou a sua produção sem margem, mas atingiu a meta, um bom profissional. O melhor é você melhorar a sua performance para terminar com sobra. É a produção com margem, um nível de excelente. Agora, quem não atinge a meta do dia, aí vai descendo para o nível regular ou fraco, alguma coisa atrapalhou ele. Ou foi alguma obrigação que surgiu, ou você se ocupou com coisas que não deveria se ocupar, e aí a liderança vai ver o que houve. Mas só fica fora mesmo quem é reativo, é o bola murcha. Porque mesmo pessoa que está nesse nível aqui, se é uma gestão, uma consultoria, assim que termina o expediente, ele não espera terminar o dia todo. Terminou só um turno, ele já chega e vai conversar com você. O que está acontecendo? E aí, de repente, uma conversa só faz com que você enche o seu gás de novo, e aí ele chama de ciclo PDCA. A direção, a gerência, a liderança planeja, você executa. O check é o tal do feedback. Tem um feedback positivo, né? Parabéns, continua, tem premiação. O negativo é aqui, ó, ele foi que houve. Agora, quando a pessoa não quer mudar, aí realmente não fica em ambiente de fábrica, porque a fábrica tem que ter metas a atingir, certo? Ela tem que ter metas a alcançar.
Professor Júnior, se um dia entrar numa fábrica que não tiver uma auditoria, seja você mesmo seu próprio auditor, seja líder de si mesmo, veja a meta do dia e tente ter uma boa ou uma ótima performance, comemore. Comemore com você, com sua equipe, porque um dia você pode ser gerente, um dia você pode ser líder, e esse é o segredo da liderança, é dar a meta para o grupo, e quando vê-los atingindo a meta, comemora, parabeniza. E quando não atinge a meta, é fraca, ou fica só ali o tempo todo sem imagem, aí você vai avaliar. O que foi que houve que não estamos atingindo uma alta performance? Está de boa, regular, fraca, não péssima. Às vezes é o método de produção que está errado, vamos melhorar o método. Mas não pode ficar aqui, ó, por ocupações dispensáveis, que eu dei exemplos para vocês, de bate-papo, né, de pessoas que estão bola murcha, estão desmotivadas, e você afeta isso. Não siga isso, porque se você mantém o hábito de baixa performance, aí foi um ano na fábrica de mediocridade, mas se você se preocupa em sempre trabalhar a sua performance, vira hábito, que faz com que você seja reconhecido na fábrica como profissional de alta performance, pode ser chamado para liderança, mas também isso ajudará para a sua vida. E é isso que nós queremos ajudar você nesse modo. Quando você for o líder de si mesmo e você mesmo estiver avaliando a sua performance, pense primeiro o seguinte: como estou? Eu estou bem, eu estou seguindo o meu caminho, os que são bola murcha estão ficando para trás, eu tenho olhado só para quem me ajuda, e olhe que você vai crescer. Tente, mas como eu falei, peça experiência para rodar na fábrica em vários setores. Aprenda que quanto mais conhecimento você tem, melhor é a sua, acabei de falar, a sua competência profissional. E quando terminar o dia que atingir a meta, seja agradecido a Deus. Se precisou da ajuda de colegas, agradeça. Sempre é importante você agradecer, porque o ambiente de fábrica é puxado, é puxado. Se não tiver um reconhecimento, e se no reconhecimento você ser grato, comemorar, aí é um perigo da equipe toda se desmotivar lá na frente. Por isso que quando eu estiver falando sobre planejamento, programação e controle da produção, eu vou falar desse assunto, porque envolve liderança. Aqui é para o auxiliar da produção que quer seguir o seu caminho, ele quer seguir a sua performance, ele sempre busca melhorar. E se você tiver essa característica, você vai ser alguém que cresce na empresa. Passa o tempo que for necessário e vai crescendo. Duas coisas eu quero concluir que é importante você entender. Fábrica, elas têm a meta da semana, a meta do dia, a meta do turno, a meta da hora. Então, nunca chegue atrasado. A pontualidade sua vai comprometer toda a meta do grupo. Então, a pontualidade é algo que, para todo gestor de RH, todo líder, eles olham se você é alguém que é fiel nisso aqui, certo? Se preocupe em chegar cedo. Isso é importante, vai contar pontos para você. Se chegar cedo no horário importante, como diz aqui no Ceará, avalie faltando. Quem falta perde um dos itens que tira o fato de você ser reconhecido como profissional de alta performance, ou seja, nós chamamos de assiduidade. Mas, por outro lado, se você é alguém que não falta, pontual, está sempre dando o seu melhor, se você chegar por motivo justo a faltar, todo mundo vai perceber, cara, que diferença faz. Estamos com ele ou sem ele. Então, isso aí, mais uma vez falando, serve para a fábrica, serve para a vida. Crie seu hábito, seja alguém de alta performance, tenha eficácia, tenha eficiência lá, enquanto você está ali na linha de produção, e assiste os outros cursos, porque você está na primeira degrauzinho de uma trilha pedagógica,
mas essas habilidades, meu amigo, técnicas e comportamentais, faz com que um dia você seja, quem sabe, um executivo, um grande gestor de uma fábrica. Tudo depende daqui, você ter foco, ter responsabilidade e ser alguém de confiança na empresa. Como você vai ver os demais módulos da Academia da Indústria, você vai aprender sobre 5S, porque vai ter momento que a gente vai ter que cuidar do ambiente, um ambiente limpo, organizado, aumenta a produtividade. Nós vamos falar sobre a importância de ter qualidade do que é produzido, combate ao desperdício, e isso aqui você vai ver durante o nosso projeto como um todo, bem como sempre as dicas de você melhorar e, quem sabe, amadurecer o que nós chamamos das suas soft skills, habilidades comportamentais. Aí vai aprender a trabalhar em equipe. Quando tiver problemas, o problema vai nos fazer crescer e até mesmo saber se comunicar, mas aqui, ó, você ouviu hoje, por um lado, a habilidade técnica, mas por outro lado, é comportamental. Gerenciar seu tempo com eficácia e com eficiência. E a gente vai ensinar também um pouco de resiliência, uma vez que nós falamos também aqui sobre proatividade.